Gumball é daqueles desenhos que marcam a infância pra sempre de tão bom que ele é. Mas você sabia que existem vários erros em seus episódios? E por incrível que pareça, algum deles mexem exatamente com a aparência da Nicole, que é o ser vivo mais perigoso e forte de todo o universo. Em A Autoridade, a mãe dos Wattersons acaba perdendo tanto a paciência com a vovó Jojo que ela chega mesmo a dar uma cadeirada na velhinha insuportável. Só que o objeto agora era de plástico. Como isso não deu muito certo, a mãe do Gumball pula em cima da vovó para acabar com a raça dela. E nesse momento a gente nota um outro erro. Além de se agredir velhinhos, é claro. Se você pausar no momento certo, vai perceber que os olhos dela ficam totalmente brancos e a sua íris desaparece. Eu sei que a expressão ficar cego de raiva existe, mas acho que não era essa a intenção da equipe de animação do desenho. Foi só um pequeno erro que os nossos olhos notaram. Como não é fácil achar ele, separamos 12 erros em Gumball que praticamente ninguém percebeu para você conferir agora. Pega a sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Já que falamos de alguns erros que tinham relação com a aparência da Nicole, agora vamos comentar quando a mesma coisa aconteceu com o seu marido. No episódio As Crianças, quando o Gumball tá não intencionalmente chamando o Ricardo de velho, vemos que ele fica tão revoltado que joga o roupão no ombro e se vira indo embora. E ainda conseguimos ver a sua poupança à mostra quando ele se retira. Isso eu tinha certeza que você já tinha percebido. O que você provavelmente não notou é que quando ele se vira para ir embora, por um rápido momento, seu rosto desaparece. Ou seja, ele se torna um coelho rosa sem rosto. Encontramos um outro erro no episódio A Assinatura da 4ª temporada, em que o Ricardo bola um plano maligno para evitar que sua mãe se casasse com a Louie, mas ao decorrer da história, todos eles acabam precisando ir para um cartório público. E todo mundo sabe o que tem nesses lugares: filas e mais filas, e os Wattersons entram em uma. E note que na cena em sequência estão o Darwin, a Nicole e o Gumball, mas logo depois, quando voltamos, a ordem muda e o Gumball passa a ficar na frente. Tipo, do nada isso aconteceu, o que é um pequeno erro de continuidade. Voltando agora algumas temporadas, a gente encontra um dos episódios com maior quantidade de erros. Em A Banana, a gente vê a classe do Gumball toda reunida e sentados cada um em sua carteira. Eu não sei você, mas a sala parece meio vazia pra mim. Provavelmente o animador do desenho também notou isso. E aí na próxima cena, do nada, surgem vários alunos e alguns outros que acabam trocando de lugar, como num passe de mágica. Por exemplo, a Carrie vai para uma carteira mais atrás e a Terry tá no lugar da fantasma. Além disso, o João Banana e o Anton simplesmente desaparecem. Eu não sei você, mas eu acho o João Banana o colega mais engraçado do Gumball e do Darwin. Se você também acha isso, comenta aqui embaixo o hashtag Banana. Além dos colegas novos que aparecem na sala no final do episódio, quando os personagens ficam totalmente machucados depois que eles mesmos se espancaram, note que o João Banana tá com uma mancha escura no rosto, como se fosse uma fruta machucada. Afinal, ele de fato é uma fruta. Só que assim que todos eles ficam de pé, o Gumball e o Darwin permanecem com o rosto totalmente quebrado. Mas o João parece que acabou de sair de um novo cacho de bananas, novinho em folha. Só que quando o protagonista vai devolver a caneta do seu irmão e a cena foca novamente na cara do Banana, ela volta a ficar escura mais uma vez. Ficou difícil dizer se ele estava ou não machucado. Em Os Mal Entendidos, outra coisa bem interessante acaba acontecendo e ela é praticamente imperceptível. Quando o Gumball consegue finalmente chegar até a lanchonete em que ele tinha combinado de encontrar a Penny, ele acaba se envolvendo em um leilão beneficente acidentalmente. Depois, quando o personagem Milho, que é o leiloeiro, vai até a lanchonete, Gumball acaba beijando ele. E se você observar bem, vai ver que em cima da mesa onde a Penny tá lanchando, existe um hambúrguer, fora o que ela tá segurando. Mas de um frame pro outro, o segundo hambúrguer simplesmente desaparece. Será que a Penny comeu dela tão rápido e pegou o hambúrguer do Gumball sem que ninguém tivesse notado?
Ela seria mais rápida que o Flash da Liga da Justiça se esse fosse o caso. Voltando ao episódio A Autoridade que a gente mencionou lá no início do vídeo, encontramos outro erro. Quando existe a perseguição de carros e vemos o interior do que o Ricardo está dirigindo, Anaí está protegida utilizando seu bom e velho cinto de segurança. Mas depois que a vovó Jojo e a Nicole surgem no carro preto e a gente volta pro interior do carro do Ricardo uma segunda vez, o cinto de segurança não tá só na cintura dela, mas também tá na diagonal, o que é bom porque indica que ela tá mais segura ainda, mas o que também é estranho, já que o segundo ponto do cinto surgiu do absoluto nada. Entre os personagens de Gumball existe uma grande diversidade de personalidades e jeitos diferentes, que vão desde uma tiranossauro fêmea como a Tina, até uma simples torrada de pão senciente. E se tem um cara que é gente boa, esse com certeza é o Alan, aquele balão. E no episódio O Santo da terceira temporada também, vemos o Gumball tentando de todas as formas desvirtuar o pobre colega, mas sem conseguir ter sucesso. E ao final, quando eles dois se encontram no corredor, Gumball pede desculpas e notamos algo bem estranho rolando. Ao fundo da cena, a gente pode ver vários armários escolares vermelhos, o que é algo completamente normal. E todos estão limpos, mas quando a cena foca no Gumball e depois abre novamente, perceba que um deles agora tem uma espécie de adesivo laranja colado. O mais interessante é que depois ele some e reaparece mais uma vez, só que agora ele traz a companhia de outros 2 adesivos verdes colados mais abaixo do armário. Um pequeno erro de lógica, mas tudo bem. Afinal, o mundo do Gumball de fato é incrível. Se você também é fã de desenhos animados e filmes de animação, aqui é o lugar certo. Então não perca tempo, se inscreva agora! Indo para a terceira temporada, no 7º episódio, Gumball descobre que na verdade se chama Zack. Mas por incrível que pareça, o erro não tem relação nem com o Gumball nem com o Zack, mas sim com o Darwin. Logo no início, quando os 2 irmãos estão jogando no fliperama, por um rápido momento, se você olhar para as meias do peixe laranja, note que elas desaparecem e aparecem de novo. Será que foram um presente da Carrie? Isso explicaria tudo, já que seriam meias fantasmas. No episódio O Ovo, também da terceira temporada, acontece um dos erros de lógica mais sinistros entre todos os episódios. Os Wattersons promoveram um jantar para tentar fazer com que Anaís e Billy se enturmassem melhor. Billy é aquele pequeno garoto que parece um ovo azul. E sim, isso foi meio que uma tentativa de namoro arranjado. O detalhe é que mesmo quando ela se apresenta pro garoto snob, acontece uma coisa bem estranha. Perceba que seu braço se move até a sua bochecha para poder esticar ao máximo e apertar a mão do Billy. E o estranho é que isso não acontece uma, mas sim 2 vezes. E na segunda acontece no meio da conversa quando ela aponta pro Billy. Eu não sei você, mas isso foi bem estranho pra mim, mesmo sabendo que eles são desenhos animados e podem até mesmo mudar de forma. Indo pro episódio Os Manos, a gente vê o Gumball fazendo uma coisa que ninguém imaginava, pedindo a mão da Penny em casamento, o que por si só é um erro, já que adolescentes não devem se casar, hein? Pelo menos não ainda. Enfim, em um determinado momento, Darwin entra no barracão e agarra o irmão e a Penny, e consegue pular com eles pela janela do local antes que tudo voasse pelos ares. E é exatamente aí que os nossos olhos atentos perceberam mais um pequeno erro de animação. Se você olhar a cena em câmera lenta, vai notar que um dos chifres dela simplesmente desaparece. Foi muito rápido. Mas a gente pegou mais um erro para nossa lista. Em O Carro temos uma participação dos Robinsons, e eles são bem importantes na história. Mas o erro que a gente nota não tem a ver necessariamente com eles. Quando o casal está sentado no seu quintal, podemos notar atrás, por cima da cerca, a copa de uma árvore. Mas quando os irmãos aparecem e o cabelo da senhora Robinson acaba caindo, se você olhar bem, vai notar que as árvores ao fundo estão bem diferentes, o que indica que a equipe de animação utilizou 2 fotos diferentes de árvores reais nessa parte. Por isso que o mundo do Gumball é tão incrível. E mesmo com todos esses erros, o desenho ainda continua sendo um dos melhores de todos os tempos. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis aqui para você continuar se divertindo com a gente. Valeu e até a próxima!